Olá, vamos ver agora um exemplo de prova de argumento usando o método da resolução, no contexto da lógica de predicados. Então, nosso argumento é esse aqui, que está primeiramente em linguagem natural. Os oficiais da alfândega revistam quem entra no país e não é VIP. Alguns traficantes entraram no país e foram revistados exclusivamente por outros traficantes. Nenhum traficante é VIP. Conclusão do argumento, para a gente verificar. Alguns oficiais são traficantes. Então, na verdade, o que a gente quer saber aqui é se essas três primeiras sentenças como premissas, mas alguns oficiais são traficantes como conclusão, se isso é um argumento válido. E aí a gente vai fazer isso usando o método da resolução em lógica de predicados. Então, obviamente, a primeira etapa é a gente transcrever o nosso argumento para a linguagem da lógica de predicados. O nosso guia de transcrição vai ser o seguinte: a gente vai usar E de X para dizer que X entrou no país, O de X para dizer que X é um oficial, T de X para dizer que X é um traficante, V de X para dizer que X é VIP e R de XY para dizer que X foi revistado por Y, certo? Com esses 5 predicados, dá para a gente transcrever todas essas afirmações aqui. Aí está as nossas transcrições, certo? A primeira premissa: os oficiais da alfândega revistam quem entra no país e não é VIP. Então a gente transcreveu isso dizendo, para todo X, se X entra no país e X não é VIP, então existe um Y, esse é vai ser o oficial da alfândega, que X é revistado por Y e o Y é oficial da alfândega. Certo? Então isso aqui é uma transcrição ok para isso aqui. Os oficiais da alfândega revistam quem entra no país e não é VIP, certo? Entrou no país e não é VIP, então tem alguém que é oficial da alfândega e revistou essa pessoa. Segunda premissa: alguns traficantes entraram no país e foram revistados exclusivamente por outros traficantes. Esses exclusivamente está aqui justamente porque a gente está querendo dizer que para algumas pessoas que entraram no país que eram traficantes, eles foram revistados por outras pessoas que eram necessariamente traficantes, certo? Então eles não foram revistados por traficantes e não traficantes, certo? Alguns traficantes entraram sendo revistados apenas por traficantes. Então essa transcrição ficou assim: existe X, tal que o X entrou no país e X é traficante, e para todo Y, sendo X revistado por Y, esse Y é traficante, certo? Então é isso aqui é a nossa transcrição. A pessoa entrou no país, era traficante, e qualquer pessoa que revistou ela era traficante. A terceira afirmação: nenhum traficante é VIP. Então, para todo X, traficante de X implica não VIP de X, né? E a conclusão a ser verificada, né, se alguns oficiais são traficantes, é essa afirmação, né? Existe X tal que o X é oficial e o X é traficante, certo? Então a gente quer ver se essas três premissas aqui, né? Premissa 1, premissa 2 e premissa 3, mais essa conclusão formam um argumento válido, né? Outra forma de dizer isso é se esse conjunto aqui de sentenças P1, P2, P3 tem como consequência lógica a sentença que a gente chamou de C. Vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o método da resolução, né? Então, lembrando que no método da resolução a gente tem que transformar
as sentenças na forma clausal. A nossa estrutura vai ser a mesma de sempre que a gente vinha usando antes. A gente vai começar para provar um argumento usando o método da resolução com as premissas e a conclusão negada, certo? Sendo que tanto as premissas quanto a conclusão negada devem estar na forma clausal para que a gente possa usar o método da resolução aqui na lógica de predicados. Então, para chegar na forma clausal, primeiro a gente vai encontrar a fórmula equivalente na forma prenex, depois escolemizá-la e deixando ela na forma normal conjuntiva, a gente pode extrair as cláusulas, certo? Então esse é o passo a passo que está sendo feito aqui para a primeira premissa. Então note que essa linha aqui é simplesmente a primeira premissa. Para todo x entrou no país e não é VIP, então tem alguém que revistou ele e é oficial. Então vamos lá, primeiro trazendo na forma prenex, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar, né, esse condicional aqui pelo equivalente não ou. Então simplesmente aqui nessa parte a gente substituiu o condicional pela equivalência do não ou, certo? Então tudo isso foi feito aqui, né? A gente usou a regrinha da equivalência para o condicional. Aí daqui para cá, o que a gente fez agora? A gente simplesmente aplicou De Morgan aqui nessa negação, né? Então essa negação veio para cá, esse virou e aqui foi negado e todo o resto tá igual de cima, né? Então aqui foi simplesmente De Morgan. Agora daqui para cá o que a gente fez? Mas a gente vai finalmente começar a colocar os quantificadores para o começo da sentença. Então o que a gente fez aqui, ó, a gente vai aplicar a regrinha que diz, que trata, né, de existe y ou uma fórmula em que y não ocorre livre nela, né? Então, ó, aqui a gente está usando o fato que o ou é comutativo, né? E a regra que a gente está usando é o existe y uma fórmula ou outra fórmula, essa do parênteses, né? E aí, como esse y não ocorre livre aqui, a gente pode colocar para frente, né? E aí a gente tem o existe y aqui na frente e aí o resto aqui igual, né? Essa partezinha tá aqui e essa parte aqui já sem o quantificador, que foi lá para frente, tá aqui embaixo, certo? Então isso aqui é uma das nossas regrinhas de prenex, né? Eu posso até ir lá dar uma olhadinha qual era essa regrinha para não ficar nenhuma dúvida. Então deixa eu abrir aqui o nosso material da aula da forma prenex. E essa regrinha aqui simplesmente é essa aqui, ó, R4, tá vendo? Existe x ou y, onde o x não ocorre livre aqui, a gente pode colocar para frente com o escopo da fórmula x ou y toda, né? Então foi isso que foi feito aqui, onde a gente estava, né? Que foi esse ponto aqui. Deixa eu voltar aqui a canetinha, pronto. Foi nesse ponto aqui que a gente estava, né? Colocou esse quantificador para frente. Aí, ó, agora veja que nesse momento a gente tem uma forma prenex, né? A gente tem todos os quantificadores na frente. E aqui a nossa formulazinha matriz, sem nenhum quantificador, né? A gente tem aqui prenex, né? Agora, a gente ainda não tem uma forma normal conjuntiva, né? Lembrando que a forma normal conjuntiva, a gente quer uma conjunção de disjunções, né? Outra coisa também é que a gente ainda tem esse existe, né? E a gente quer, então, eliminar ele escolemizando a fórmula. Então, o passo que a gente fez daqui para cá foi a escolemização.
Então, lembrando aqui, ó, que o existe y aparece aqui depois de para todo x, ele já está dependente desse x, então a gente vai substituir os y por uma função de x, né? Então, aqui onde ocorria y, que é aqui e aqui, a gente vai trocar por f de x e vai eliminar esse carinha. Então, foi o que foi feito nessa linha aqui, o existe y sumiu, e esse y virou f de x, e esse y virou f de x, certo? Aqui a gente tem a forma prenex mais scope, né? E agora a gente continua sem forma normal conjuntiva ainda, mas a gente pode, então, por exemplo, distribuir isso aqui, aqui, e a gente vai obter uma forma normal conjuntiva. Então, note que isso aqui vai ficar não é x ou vx ou rxfx, como está aqui, e isso aqui não é x, vx ou f de x. Então a gente vai ficar com isso aqui. E note que agora a gente tem aqui dentro uma forma normal conjuntiva, né? Porque a gente tem dois conjuntores, né? Esse aqui e esse, né? E cada um dos conjuntores é uma ação de junções, né? Que é o que a gente queria. Então, ó, a forma clausal, simplesmente cada conjuntor vai virar uma cláusula que vai ser aqui um conjuntinho, né? E onde tem os ous a gente vai usar vírgulas. Então fica não é de x, vírgula v de x, vírgula r de x, f de x. Isso aqui é uma cláusula, cada conjuntor vira uma cláusula, né? Tá aqui a nossa primeira cláusula aqui entre colchetes, e isso vai virar uma outra cláusula, certo? Então o nosso conjunto de cláusulas tem duas cláusulas, no caso dessa forma. Agora note que um detalhe aqui é que veja que onde tinha x, eu botei x1 aqui no final. Onde tinha essa é a única variável, né? Só tinha essa mesmo. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque note que quando eu escrevo assim essa sentença para todo x, quando eu transcrevi, né, e existe y, etc., eu poderia ter usado qualquer nome de variável aqui, né, desde que fosse diferente entre si. E no caso aqui até poderia ser o mesmo, né, porque o escopo... Não poderia porque ia dar errado aqui, né? Teriam que ser realmente duas variáveis de nome diferentes. Agora, o que acontece é que quando eu for fazer outra sentença, a transcrição de outra sentença, lá eu posso usar também o nome x, o nome y, mas eu não estou me referindo necessariamente ao mesmo objeto a que se refere x, aí aqui se refere y nessa daqui, porque cada sentença é independente, é autocontida, certo? Então o x daqui pode se referir a um objeto, o x de uma outra sentença que eu transcrever pode se referir a outro objeto, certo? E quando a gente juntar tudo, todas as cláusulas, se uma coisa chamar x em uma cláusula e também chamar x em outra, a gente vai estar dizendo que essas duas coisas se referem ao mesmo objeto, certo? Então, para evitar isso, para cada sentença transcrita, eu vou usar como índice subscrito aqui o índice da sentença, certo? Então, por exemplo, na última etapa aqui, eu subscrevi tudo com 1, né, os nomes variáveis. A mesma coisa eu vou fazer para nomes de objetos também, né, as constantes, e de forma que a gente não tenha problema de estar depois pensando que uma coisa que se chama x numa cláusula, se em outra cláusula ela também chama x, então de fato tem que ser o mesmo objeto, né? E, por exemplo, um x nessa que veio dessa sentença vai ser x1, um x que venha de outra sentença, a segunda sentença eu vou chamar de x2, e aí não necessariamente não precisar apontar para o mesmo objeto, a gente não vai ter problema desse tipo. Então tá aqui a nossa segunda transcrição, né, que entrou no país e é traficante e foi revistado somente por traficantes, né?
Então, aqui novamente a gente vai fazer os passos para chegar na forma normal conjuntiva e de lá tirar a forma clausal, né? Vamos ver o que foi feito aqui. Então, ó, daqui para cá, simplesmente novamente a gente tirou a implicação trocando por não ou, certo? Então, aqui foi simplesmente a regrinha da implicação, né? Outra coisa que aparece aqui, ó, veja que aqui tinha um i de três coisas, né? E nessa segunda parte eu coloquei entre parênteses essas duas primeiras, só porque note que o i é comutativo, né? Ou melhor dizendo, não era comutativo, quer dizer, era associativo, embora ele também seja comutativo, né? Então, ele sendo um associativo, eu posso interpretar a coisa escrita dessa forma, assim também da equivalente, né? Por que eu fiz isso? Simplesmente porque a regrinha que eu vou aplicar de prenex é 1 para todo y, uma fórmula, e uma outra fórmula, que eu vou considerar essa outra toda aqui entre parênteses, né? E aí eu vou usar a comutatividade do i também para enxergar isso aqui como se tivesse escrito primeiro esse lado de cá e esse lado de cá, né? Ou seja, eu estou falando aí que eu vou usar essa regrinha de K, que é a R1, né? Para todo x e y, onde o x não ocorre no y. Então, olha aqui, ó, para todo y, né? No caso é o meu x, isso aqui, e esse y não ocorre aqui. Então, eu posso botar ele para frente com o escopo da forma toda, e aí eu tenho aqui dentro é x, e ty, x, e esse final aqui, certo? Aí daqui para cá eu tirei de novo esse parênteses, já que eu coloquei só para reforçar aqui, né? Equivalência. Bom, aí agora aqui a gente tem uma fórmula na forma prenex, né? Agora ainda falta escolemizá-la, a gente tem aqui um quantificador existencial. Como ele aparece como primeiro quantificador, não está dependendo de nenhum universal aqui, então ele vai ser substituído, as variáveis, né, dele, por uma constante, né, que eu chamei aqui de A. Então, substituindo aqui o x por A, né, vai ficar para todo y, é de A e t de A, e não R de A, y ou t de Y. Pronto. Aí, ó, note que aqui já está prenex, já está escolhem, e está também na forma normal conjuntiva, né? Lembrando que aqui é um conjuntor, aqui é outro, né? Aqui dentro tem disjunção apenas, ok, e aqui a gente naqueles casos degenerados, né? Que é apenas um elementozinho dentro da conjunção. Então, como cada conjuntor vira uma cláusula, esse E de A vai ser uma cláusula, T de A vai ser outra cláusula, e isso aqui tudo vai ser outra cláusula, né? Então a gente tem essas três cláusulas, e novamente eu fiz aquela estratégia de no final colocar um índice referente ao número da minha premissa aqui, da minha sentença, né? Eu botei o 2, então ficou EDA2, TDA2, né? Tá? Para não dar aquele problema de que se eu tiver um Y em outra sentença, não necessariamente ele se refere à mesma coisa que o Y dessa daqui se refere. Bom, aqui é a nossa outra, né? Que nenhum traficante é VIP. Aí, simplesmente usando a equivalência do não ou, né? Para o condicional. E aí aqui a gente já tem prenex, escolha e tudo pronto, né? Basta, também tem forma normal conjuntiva, né? Isso aqui é um conjuntor único, né? Que vai se tornar uma única cláusula, né? Então vai se tornar não T de x, não V de x. E aí eu usei o índicezinho 3 aqui na mesma estratégia. Por último, a gente nega a conclusão. Essa aqui era a nossa conclusão. Então eu neguei, tá aqui, né? E aí a gente faz o passo a passo para chegar na forma causal. Então a substituição aqui do não existe para todo não. Aí tá aqui, né? Isso aqui foi a regrinha de equivalência do não existe. Aí daqui para cá
foi feito De Morgan, né? Isso aqui virou não, esse virou ou, e aqui ficou não também, né? Então foi De Morgan aqui. E aqui a gente já tem Prenex, já tem Scholen, não precisa de Scholen, né? E então basta tirar as cláusulas daqui. No caso a gente tem uma única cláusula, né? Que isso aqui também é só um conjuntor, né? Então fica não O de X, não T de X, e aí eu coloquei o índicezinho 4. Pronto, agora é só juntar todas as cláusulas, né? Então note que nosso conjunto de cláusulas que vão começar a nossa resolução vão ser dessa primeira a gente tem 2 cláusulas, dessa segunda a gente tem 3 cláusulas, dessa terceira a gente tem 1 cláusula e dessa quarta a gente tem 1 cláusula. Então, só juntar tudo, tá aqui, né? Então veja que quando eu coloco o índicezinho fica fácil até de ver de onde veio cada cláusula, né? As com índice 1 vieram da primeira sentença, as com índice 2 vieram da segunda, a com índice 3 veio da terceira e a com índice 4 veio da quarta. Então aqui do lado esquerdo a gente tem todas as nossas cláusulas iniciais, né? Agora é só rodar o método da resolução, escolhendo de 2 em 2, né? Os pares de cláusulas e calculando o resolvente entre eles, né? Então veja aqui, no passo 8, no número 8, na linha 8, o que é que eu fiz? Eu fiz o resolvente entre 4 e 6. Então veja que aqui, ó, escolhi 4 e escolhi 6. Então quem é que eu estou querendo eliminar aqui? Obviamente é esse T de A2, que eu quero unificar com esse menos, com esse não T de X3 aqui, né? Então eu vou rodar o método da unificação, né, o algoritmo da unificação, nesse conjuntinho de cláusulas aqui, né? T de A2 e o T de X3. Aí quando eu rodar o algoritmo da unificação, vai me retornar que é unificável e que o unificador mais geral é substituir a variável x3 por A2, certo? Então eu vou aplicar o unificador mais geral, né, em ambas, mas no caso só vai mudar no 6, né, porque é um lugar que tem x3, e aí vou fazer o cálculo resolvente. Esse cara aqui vai sumir e esse aqui vai virar A2. Então vai ficar não V de A2, que é exatamente o que está aqui na linha 8, certo? Então aqui a gente está dizendo, calculei resolvente entre 4 e 6, o unificador mais geral foi x3 recebe A2, como eu notei aqui embaixo, e aqui está o resultado. Pronto, e aí eu saí fazendo agora resolvente 2, 3. Então eu peguei esse cara com 3, então obviamente eu quero desaparecer com esse E aqui, né? Quando eu fizer a unificação, vai dar x1 recebe A2, como eu anotei aqui, e aí ao fazer a unificação, esse cara vai sumir com esse, e esse x1 vão virar A2. Como tá aqui, ó, vai ficar V de A2, O de F de A2, esse é o resultado, que é o nosso unificador mais geral. E assim por diante. Aí eu fiz o resolvente de 8 e 9, esses dois que a gente calculou, aí aqui é do jeito puramente sintático, né? Esse já é a negação desse, então esse aqui vai sumir, vai ficar só isso, né? Tá aqui. Aí agora, resolvente em 1, 3, peguei esse 1, fiz o resolvente com 3, né? Da forma original aqui do 3, né? Deixa eu apagar aqui. Então, aqui resolvente em 1, 3 vai ser o resolvente desse cara com esse, então o que vai sumir vai ser esse E aqui, e o x1 vai substituir por A2, certo? Então x1 A2, e esse E vai sumir, e o x1 vão virar A2, como está aqui, certo? Agora eu fiz resolvente de 8 com 11, então aqui ó, 8 com 11, aí novamente é puramente sintático, isso aqui vai sumir com esse, e vai sobrar esse carinha aqui, né? Como está aqui. Aí depois fiz resolvente de 5 com 12. Então, 5 com 12, esses dois aqui. Então, eu quero eliminar esse cara com esse, né?
Aí na unificação vai dar o que? O Y2 vai receber F de A2, como está anotado aqui. E aí o que vai sobrar vai ser isso aqui, T de A2, de F de A2, melhor dizendo, né? Já que o Y2 vai receber F de A2. Então vai ficar T de F de A2, como está aqui. E aí, agora nesse passo eu fiz resolvente de 7 com 13. Então olha aqui o 7 com 13. O que é que vai acontecer? Vai ser esse não T com esse T. Então a unificação vai ser x4 recebe F de A2. Então vai sobrar esse não O de F de A2, que é o que ficou aqui. Ok? Pronto. Aí agora, quando a gente fizer calcular o resolvente do 7, ou melhor dizendo, do 10 com 14, então tá aqui o 14, tá aqui o 10. Então veja que esse é a negação desse. Sintaticamente, né, não vai ter mais nada. Então vai sobrar a cláusula vazia, que é onde a gente queria chegar para mostrar que o argumento era válido, certo? Mesma macroestratégia que a gente tinha na lógica sentencial, certo? Premissas, mais conclusão negada, chegou da cláusula vazia, o argumento é válido porque o conjunto inicial de cláusulas não é satisfazível, né? Então tá aí um exemplo do começo ao fim, né, usando a lógica de predicado. Espero que vocês entendam direitinho. Qualquer dúvida, mande no Classroom ou pergunte na próxima vez que a gente se encontrar online. Um abraço.